Imagine uma terra cheia de mistérios, que guarda segredos tão antigos quanto o próprio mundo. Essa terra é a Síria, citada na Bíblia desde os tempos de Abraão e Jacó, e envolvida em histórias que moldaram o destino de nações inteiras. Mas aqui vai um alerta. O que está escondido sobre essa terra vai muito além das páginas da história. Profecias antigas falam de um destino sombrio, uma queda inevitável, um juízo que ninguém pode escapar. Agora feche os olhos por um instante e visualize uma caravana caminhando pelo deserto, enquanto o vento sopra forte e o céu parece conspirar contra eles. É Abraão, deixando sua terra, passando por Harã, o antigo nome da Síria, sem saber que suas escolhas mudariam o futuro de toda a humanidade. Mas ao mesmo tempo, em outra parte dessa terra, surgem reinos que se tornariam inimigos ferozes do povo de Deus, desafiando a própria soberania divina. E o que dizer das profecias? Palavras carregadas de juízo que ecoam até os dias de hoje, alertando sobre o fim de Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo. Será que o que foi anunciado pelos profetas já está acontecendo? Ou o pior ainda está por vir? Segure-se, porque o que você vai descobrir sobre a origem e o futuro da Síria pode mudar a forma como você vê a história bíblica, e até mesmo o mundo atual. A Bíblia conta que a Síria, que antigamente era chamada de Harã, aparece na história de pessoas importantes como Abraão, Jacó e suas esposas Rebeca, Raquel e Lia. Imagina só, essas pessoas que foram fundamentais na formação de Israel tinham uma conexão direta com esse lugar. Era como se Harã fosse a casa de parentes próximos, cheia de histórias entrelaçadas. A relação entre Israel e Síria era como aquelas amizades que às vezes dão certo e outras vezes viram brigas. Tem momentos na Bíblia em que eles se ajudam, mas em outros estão em guerra. É como dois irmãos que ora brigam por um brinquedo, ora trabalham juntos para montar algo incrível. Durante o tempo dos reis, essa relação ficou ainda mais complicada, cheia de alianças e rivalidades. Sabia que partes da Bíblia foram escritas em línguas que surgiram na região da Síria? Uma delas é o aramaico, que era a língua que Jesus e seus amigos falavam no dia a dia. Imagina só, enquanto caminhavam pelas ruas, nas conversas e até nos ensinamentos, Jesus usava essa língua que veio de lá. É como se a região tivesse deixado uma marca especial na história da fé. Lá na Síria, numa cidade chamada Antioquia, aconteceu algo muito especial. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Imagine a cena, pessoas animadas, falando sobre Jesus, se reunindo e espalhando o evangelho. Essa cidade virou um lugar tão importante que de lá saíram muitos missionários para contar a boa notícia para o mundo inteiro. Era como se Antioquia fosse o coração pulsante da igreja naquela época. Você sabia que a origem do povo da Síria aparece lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis? Eles eram descendentes de um homem chamado Harã, que por sua vez veio da família de Sem, o filho de Noé. É como se a história da Síria estivesse conectada diretamente à grande história do mundo logo após o dilúvio. Um povo com raízes antigas e cheio de histórias para contar. O nome Síria que a gente conhece hoje foi dado pelos gregos, mas antes disso, a região era chamada de Harã. E o povo que vivia lá eram os arameus. É como se o lugar tivesse mudado de nome ao longo do tempo, mas sua essência continuasse a mesma. Harã era muito mencionado na Bíblia, como a terra de onde vinham os parentes de Abraão. É como uma cidade que todo mundo na família conhece e tem memórias importantes. Os arameus que viviam em Harã faziam parte de um grande grupo chamado de povos semitas, que inclui várias culturas importantes. Eles ajudaram a moldar o Oriente Próximo, uma região cheia de histórias incríveis. Imagina uma família grande, onde cada membro contribui para a construção de algo maior. Os arameus eram como um desses parentes que tinham um papel essencial nessa história. No início, os arameus viviam como nômades, ou seja, eles não tinham uma casa fixa. Eles viajavam de um lado para o outro, levando suas coisas e buscando novos lugares para morar. Mas com o tempo, começaram a construir cidades e formar reinos. É como se fossem acampadores que, aos poucos, decidiram montar uma vila
e transformá-la em um lugar incrível para viver. Os arameus começaram a ser mencionados em registros antigos, como os textos de Ugarit e as cartas de Amarna, lá pelo século XIV a.C. Esses documentos mostram que eles já tinham influência na região. Imagina descobrir que seus vizinhos têm ideias brilhantes e começam a ser conhecidos por isso. Assim eram os arameus naquela época. Foi no século X a.C. que os arameus realmente começaram a brilhar como uma força política. Depois que grandes impérios caíram, como o dos egípcios e dos hititas, eles formaram reinos poderosos. Damasco, Zobá e outros lugares se tornaram centros importantes. É como se eles tivessem aproveitado uma oportunidade para mostrar que podiam liderar e prosperar. Os reinos dos arameus, como Damasco, eram bem organizados. Eles tinham reis que comandavam exércitos e cobravam impostos. Apesar disso, eles não se uniam muito bem quando enfrentavam inimigos maiores. Imagina um time de futebol cheio de craques, mas que não jogam em equipe. Essa falta de união acabou sendo um ponto fraco quando enfrentaram potências como a Assíria. Damasco, a capital dos arameus, era como uma joia no deserto. Sua localização era perfeita. Tinha terras férteis e ficava no meio de rotas comerciais importantes. Isso fez de Damasco o centro político e econômico dos arameus. Pense em uma cidade que todo mundo queria visitar e negociar. Esse era o papel de Damasco naquela época. No tempo do rei Davi, os israelitas chegaram a conquistar a Síria e colocaram guarnições militares em Damasco. Isso garantiu a Israel acesso às rotas comerciais e mais poder na região. Mas foi algo temporário, porque depois os arameus recuperaram sua força e voltaram a ser independentes. Era como uma disputa entre vizinhos por quem teria mais influência na área. Durante o declínio do rei Salomão, um líder chamado Rezon se aproveitou da situação para fortalecer Damasco e fundar uma dinastia poderosa. Ele liderou ataques contra Israel e a tensão entre os dois povos só aumentou. Imagina um líder esperto que, vendo uma brecha, transforma seu reino em uma potência regional. Os arameus, liderados por reis como Ben-Hadad, voltaram a atacar Israel depois que o reino se dividiu. Um dos episódios mais famosos foi o cerco de Samaria, onde parecia que Israel estava perdido, mas a história tomou um rumo inesperado com uma intervenção divina. É como assistir a um filme cheio de reviravoltas, onde o final surpreende a todos. Apesar das brigas, Israel, Judá e Síria às vezes faziam alianças temporárias para enfrentar inimigos maiores como a Síria. Um exemplo foi a Batalha de Carcar, onde uniram forças para tentar conter o avanço assírio. Era como vizinhos rivais que se juntam para enfrentar um problema maior, mas só enquanto durava a ameaça. A Assíria, porém, era implacável. No século 8 a.C., lançou campanhas militares contra os reinos arameus e destruiu Damasco em 732 a.C. Eles conquistaram a região e transformaram a Síria em parte de seu império. Imagine um gigante que derruba tudo à sua frente, mudando completamente o cenário político. Mesmo com o fim político dos arameus, sua maior contribuição foi cultural. A língua aramaica, que começou como idioma local, se tornou a mais usada em todo o Oriente Próximo. Era como se a língua deles tivesse se espalhado e se tornado uma ponte de comunicação entre diferentes povos. O aramaico era tão importante que partes da Bíblia, como o livro de Daniel, foram escritas nesse idioma. Até no tempo de Jesus, o aramaico era falado no dia a dia. Imagina Jesus ensinando, contando parábolas e até falando na cruz em uma língua que nasceu com os arameus. Isso mostra como a influência deles permaneceu viva por muito tempo. Na época do Novo Testamento, Antioquia, na Síria, era uma cidade super importante. Foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, e de lá partiram missionários como Paulo e Barnabé. Antioquia era como um centro de missões, cheio de vida e movimento, espalhando a mensagem de Jesus para o mundo. E aí, viu como a história da Síria na Bíblia é cheia de detalhes surpreendentes? Desde sua origem como Arã, passando pelos reinos poderosos e alianças inesperadas, até as profecias que apontam para um futuro impressionante, a Síria tem um papel especial na história bíblica. Não é incrível como cada pedacinho dessa história
está ligado aos planos maiores de Deus? Mas aqui vai o mais importante. As profecias sobre o destino final da Síria não são apenas histórias do passado. Elas nos mostram que Deus está no controle de tudo, guiando os eventos do mundo. Então fique atento. O que aprendemos hoje é só uma parte de um plano muito maior que está se desenrolando. A história da Síria é um lembrete de que, no final, tudo está nas mãos de Deus. Agora me conta, qual parte dessa história mais te chamou a atenção? Escreva nos comentários e compartilhe o que você achou. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para continuar explorando temas incríveis como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo vídeos como esse, cheios de curiosidades e mistérios da Bíblia. E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.